Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você nessa oportunidade alguns versículos aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 e 30. Que diz assim: a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e com João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E no Evangelho de Lucas acrescenta que ela estava com muita febre. E logo lhe falaram dela. Então, Jesus chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Versículo 32 ainda diz o seguinte: e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não os deixava falar os demônios, porque eles o conheciam. Que maravilha! Queria refletir com você um pouquinho nessa passagem, que não é nenhuma parábola, aconteceu realmente. Jesus tinha ido ao templo para adoração ao Senhor, voltava com alguns companheiros, né? E se dirigiu à casa de Pedro, à casa de Simão. E chegando ali, disseram para Jesus que a sogra de Pedro estava acamada com febre, com muita febre, né? E Jesus foi até ela e, tocando-a, pegou-a pela mão, e no momento que Jesus pegou na sua mão, a febre se afastou e a virtude, a cura, a libertação veio imediatamente ao corpo daquela mulher, que, levantando, se pondo de pé, já foi servir a Jesus, e os que com ele estavam foi atendê-los, né? E aí, o que diz a palavra? Que vieram muitas pessoas quando chegou a notícia que Jesus estava na casa de Pedro e tinha curado a sua sogra, estava com febre, e começou a juntar, né? O endereço ficou tremendamente conhecido. A cidade se juntou à porta daquela casa porque Jesus estava ali. Eu queria dizer para você que essa passagem nos inspira algumas reflexões, né? Em primeiro lugar, que como é importante haver intercessores, porque Jesus foi à casa de Pedro, claro que ele, como Deus que ele é, e era e é, ele sabia perfeitamente que ali naquela casa tinha uma mulher que estava acamada, que era a sogra de Pedro, com uma febre muito grande. Mas foram informar a Jesus, levaram a informação até ele. Senhor, a sogra de Pedro está doente, né? Isso se chama intercessão, interceder, que é o que eu e você precisamos fazer, interceder pelo nosso semelhante, né? Como é importante, o Jesus esperou, Jesus não foi, chegou, eu sei que aqui tem uma mulher doente, eu vou no quarto dela, não. Jesus ficou na dele, como a gente costuma dizer. Ele ficou ali esperando para ver o que ia acontecer. Mas vieram até Jesus aquelas pessoas que se preocupavam com o estado daquela mulher. Senhor, a sogra de Pedro está doente, está com febre. Onde é que ela está? Então, nós temos que ser intercessores, como nessa passagem aqui nós vemos que aquelas pessoas, fossem da família ou não, da casa ou não, foram intercessores em favor da situação daquela mulher que estava de cama, estava ali derrubada com uma febre muito alta. E Jesus foi porque foi chamado, porque foi convidado. Você tem intercedido pelo seu irmão?
Você tem intercedido pela sua irmã? De vez em quando eu costumo mandar umas mensagens, às vezes de madrugada, e muitas vezes recebo mensagens de alguns de vocês também dizendo: Pastor Paulo, estou orando por você e pela sua família. E eu vejo o horário, às vezes às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não importa. O importante é que nós temos que interceder pelos nossos irmãos, né? Porque todos nós estamos num grupo tão grande, são várias pessoas que recebem esses vídeos, né? E nós temos que interceder uns pelos outros, né? E Jesus foi até aquele quarto, aquele local onde aquela mulher estava deitada, com a febre muito alta, porque alguém chegou, pessoas chegaram e intercederam: Senhor, faça alguma coisa por ela, né? Nós sabemos a quem levar as nossas petições e apresentar as nossas necessidades, a Jesus Cristo, né? Então, essa palavra nos ensina que o ser intercessor é muito importante, porque nós podemos levar até Jesus uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que está enferma, né? E o que acontece quando Jesus entra num local, numa vida, numa situação? Onde Jesus entra, a enfermidade sai, porque Ele é saúde, Ele é a vida. A morte se afasta porque Jesus chegou. E o que aconteceu? Interessante, começou a chegar gente porque foram informados, a notícia correu imediatamente: olha, a febre da sogra de Pedro desapareceu, Jesus está aí, e começou aquela afluência de pessoas. Você sabe o que vai acontecer? Se as pessoas começarem a perceber os resultados da ação, da presença de Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família, as pessoas vão se aproximar porque vão querer também receber a bênção, vão querer ser alcançadas pela bênção de Jesus, né? A sua vida é um testemunho, a sua casa é um testemunho da presença de Jesus. A sua família é um testemunho do que Jesus está fazendo, realizando na sua vida. O seu endereço é conhecido porque as pessoas dizem: na casa do irmão fulano, da irmã fulana, servo de Deus, serva de Deus, Jesus está presente, está acontecendo coisa. Nossa, a irmã estava enferma, foi curada, foi liberta, mas quem curou? Foi Jesus. As pessoas vão se chegar, vão se aproximar, vão perguntar, vão querer saber, vão querer ter conhecimento, e aí é que se prega o Evangelho, aí é que se anuncia Jesus, é dando testemunho vivo. E o que aconteceu? A sogra de Pedro foi curada imediatamente, a febre a libertou, ela recebeu saúde, ela foi fortalecida, mas a Bíblia fala uma coisa: ela levantou para servir a Jesus e os que com ele estavam ali naquela casa, né? Ela não somente recebeu a cura e disse: agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus afazeres. Não. Assim que ela foi restaurada, assim que ela foi curada, ela foi servir Jesus. É assim que nós devemos proceder. Nós recebemos tantas bênçãos, nós pedimos tantas bênçãos ao Senhor, solicitamos tantas coisas, pedimos: Senhor, me cura, me liberta, me fortalece, me dá a solução desse problema, me dá vitória nessa situação. E depois que você recebe a bênção, a sua vida está à disposição para o serviço de Deus, para servir o reino de Deus, servir a Jesus. Veja quantas bênçãos você tem recebido, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesse instante. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado recursos, Deus tem te cercado de bens, Deus tem te fortalecido na sua saúde, tem te abençoado financeiramente. Então agora trabalha para Jesus, oferece para Deus um pouco do muito que você tem recebido, porque a seara é grande. Jesus disse assim: orai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Você, meu irmão, minha irmã, você obreiro, obreira do Senhor, vamos trabalhar, vamos testemunhar, vamos fazer o endereço da nossa casa, da nossa família, o endereço da nossa vida conhecido pela presença de Jesus. Amém? E agora nós vamos orar mais uma vez, eu vou orar por você. Amém?
Feche seus olhos, se for possível, onde você estiver nesse momento. Feche seus olhos, ligue seu coração a Deus e, se não for possível, me acompanhe nessa oração, mas receba a bênção de Deus aí onde você está. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã que me acompanha agora nesse momento de oração, Senhor. Ele representa um lar, uma família, uma casa, Senhor, uma situação. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, estende as tuas mãos de misericórdia, alcança o meu irmão e a minha irmã que comigo oram nesse instante, alcança sua casa, seu lar, seus negócios, seu emprego, seu trabalho. Senhor, se estiver passando por luta, concede a vitória. Se estiver passando por tribulação, dá força, Senhor. Acompanha ele nessa jornada, mas abençoa o teu filho e a tua filha, pois eu oro e peço em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo o Senhor, até a próxima.